Olá, turma. Essa aqui é a prova da ESA, que foi dada em outubro de 2015, viu? Final do ano passado. Então, a primeira questão diz assim, ó. Sejam f a função dada... Vou tirar uma folha que tem aqui embaixo. Sejam f a função dada por f de x igual a 2x mais 4. E g a função dada por g de x igual a 3x menos 2. A função f bolinha g deve ser dada por... Bem, então veja bem, o que é f bolinha g? É a função f composta com a função g. Ele deu as equações das funções f e g. Você vai fazer uma composição de funções, substituição, né? Ele quer saber, então, a composta f composta g deve ser dada por... Letra A, f de g de x igual a 6x. Letra B, f de g de x igual a 6x mais 4. C, f de g de x igual a 2x menos 2. D, f de g de x igual a 3x mais 4. E E, f de g de x igual a 3x mais 2. Então, eu já copiei as duas funções aí, ó. A função f, 2x mais 4, e a função g, 3x menos 2. Ele quer a função f de g de x, ou seja, f composta com g de x. Então, como é que isso é feito? Você escreve f parêntese. Agora, dentro do parêntese, onde está g de x, você vai substituir g de x pela equação de g de x, ou seja, 3x menos 2. Agora, como que calcula f de 3x menos 2? Esse aqui é o x que você deve substituir na função f. Então, você vai à função f, onde tem x, você vai substituir o x por esse valor que está aqui dentro. Então, vai ficar assim, ó, 2, agora entra o x na história. Quem é o x? É 3x menos 2, mais 4, depois do x, ó, mais 4. Agora, calcula isso. 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes menos 2, menos 4, mais 4. Menos 4 mais 4 é 0. Então, a função f de g de x é igual a 6x. 6x corresponde aí a letra A. Letra A de aluno da ESA, certo? Substituição. A questão 2. A questão 2 diz assim, ó. Identifica a equação exponencial. Equação exponencial. 2x igual a 4 é equação de primeiro grau. 2 mais x igual a 4 é equação de primeiro grau. X ao quadrado igual a 4 é equação de segundo grau. Logaritmo de 4 na base x igual a 2 é uma equação logarítmica, em que a variável x é base do logaritmo. 2 elevado a x igual a 4, equação exponencial. É aquela equação que tem a variável, a incógnita, no expoente. Então tá aí. Pediu só para identificar, tá certo? Está identificado. Então, até a questão número 3. Não, dá tempo de fazer. Espera aí. Dá tempo. Ele diz assim, ó. Um aluno da ESA tem uma habilidade muito boa nas provas de tiro com pistola. Seu índice de acerto é de 4 tiros em 5. Quer
quer dizer que ele em cada 5 tiros ele acerta 4. Se ele atirou 2 vezes, a probabilidade de que tenha errado os 2 tiros é de quanto essa probabilidade? Então, vamos lá. O indivíduo, ele acerta 4 tiros em 5, ou seja, 4/5. Essa é a probabilidade que ele tem de acerto. 4 em 5, 4/5. Quer dizer que a probabilidade que ele tem de erro é 1/5. Confere? Por quê? Porque é 5/5 menos 4/5. É o inteiro menos, tá? Certinho? Então, de um inteiro, que é 100%, tira 4/5, fica 1/5. Probabilidade de acerto, 4/5. Probabilidade de erro, 1/5. Ele quer saber o seguinte: como o indivíduo atirou 2 vezes, qual a probabilidade que ele tenha errado os 2 tiros? A probabilidade de erro não é 1/5? Como são 2 tiros, vai ficar o quê? 1/5 vezes 1/5. Se fossem 3 tiros, seria 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5, e assim sucessivamente. Probabilidade de acerto, 4/5. Probabilidade de erro, 1/5, que é 1 inteiro menos 4/5. Como ele deu 2 tiros, a probabilidade dele ter errado os 2 é 1/5 vezes 1/5, que vai dar quanto? 1 sobre 5 vezes 5, 25. 1/25. Corresponde aí no problema a letra E, olha ela aí. Letra E, 1/25. Tá claro? É entendido? Então estão aí 3 questões da ESA. Essa prova ela foi dada em outubro de 2015 para 2016. As outras da ESA que eu resolvi, que estão lá na playlist, que eu escrevi ESA 2015, na verdade elas foram dadas em 2014, para o pessoal fazer o curso em 2015. Tá claro? Então tá bom. Até a questão número 4 e seguintes da ESA, prova outubro 2015. Obrigado.